Boa noite, amigos do canal Redemptoris Mater. Bem-vindos! Hoje nós vamos falar um pouco a respeito, especialmente do Evangelho deste quarto domingo da Quaresma e rapidamente também da segunda leitura. Durante a Quaresma, em certos domingos, a Igreja escolhe passagens que só são encontradas no Evangelho de João. Por isso hoje o Evangelho é de João 9, 1 a 41. Aquela passagem sobre a cura do cego de nascença. A primeira leitura era 1 Samuel 16, versículos 1b, 6 e 7, 10 a 13a. O Salmo é o 23, do Bom Pastor, e a segunda leitura é de Efésios 5, 8 a 14. Essa escolha do Evangelho de João é feita hoje porque a história que ele narra é fundamental para a nossa compreensão do sacramento do batismo, que os catecúmenos, aqueles que estão se preparando para receber o batismo, recebem na vigília da Páscoa. Jesus, num sábado, passa por um homem cego de nascença, e os seus discípulos, conforme as crenças judaicas do primeiro século, perguntam se esse homem nasceu cego porque ele pecou ou porque seus pais pecaram. Jesus responde que nem ele, nem os pais pecaram, mas que as obras de Deus vão se manifestar nesse homem. E diz que ele, Jesus, enquanto está no mundo, é a luz do mundo. Então Jesus faz algo bem inusitado. Ele cospe no chão e faz barro da saliva e do pó. Unge os olhos do homem e o manda lavar-se na piscina de Siloé. O homem vai, lava-se e volta vendo. Seguem-se então reações de dúvida daqueles vizinhos que estavam por ali. Será que seria o mesmo mendigo que sempre estava mendigando desde que pôde estar na rua porque nascera cego? O mendigo confirma que é ele mesmo e, perguntado, diz que não sabe quem é aquele que o curou. Essas pessoas chamam os fariseus e apresentam o homem aos fariseus. E estes só conseguem ver em Jesus um pecador, porque teria feito essa cura no sábado. Perguntam para o ex-cego o que ele diz sobre Jesus, e ele o considera um profeta. Mas então não estão satisfeitos e chamam os pais do homem. E esses, por medo de serem expulsos da sinagoga, dizem que perguntem a ele próprio porque ele é maior de idade. Os fariseus tornam a chamar aquele que fora cego, dizendo que sabem que Jesus é um pecador. O homem então diz que ele era cego e agora vê, e que Deus não atende os pedidos dos pecadores, mas ouviu Jesus, que fez um milagre como nunca antes se tinha ouvido falar, a cura de um cego de nascença. E conclui: se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer nada. Foi quando o expulsaram. Mais tarde, Jesus o encontra. Pergunta-lhe se crê no Filho do Homem. Aquela expressão que vem lá do livro de Daniel e que se refere ao Messias que viria do alto salvar o povo e todas as nações. O homem pergunta para Jesus quem é o Filho do Homem. Jesus diz que é ele mesmo. E então o ex-cego disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Nesse momento, Jesus arremata dizendo que veio para que aqueles que não veem possam ver e aqueles que veem fiquem cegos. Nesse evangelho há vários pontos importantes. O primeiro tema-chave é a relação entre pecado e sofrimento, entre o pecado e a cegueira daquele homem. O segundo tema-chave é a maneira como Jesus age. Primeiro, ele realiza um milagre no contexto em que ele já tinha declarado: eu sou a luz do mundo. Uma declaração sobre a sua própria identidade como luz do mundo. Em segundo lugar, Jesus não faz como em outras vezes, pronunciando alguma palavra, mas cospe no chão, faz barro do pó e unge os olhos do homem. Um ato bem estranho. Até poderíamos pensar que Jesus não tivesse educação. Mas lembram das agressões dos soldados romanos cuspindo no rosto de Jesus? Também naquele tempo, esse não era um ato de bondade ou de educação.
Isso nos leva a concluir que há algo significativo acontecendo para Jesus fazer isso. E em terceiro lugar, Jesus ordena que o homem lave com água os olhos que ele tinha ungido, na piscina de Siloé, que quer dizer piscina do enviado. Qual será a razão para esses 3 passos do milagre? No judaísmo do primeiro século, havia uma tradição confirmada nos manuscritos do Mar Morto, segundo a qual, quando Deus criou Adão do pó da terra, teria usado a sua saliva. Porque não é possível fazer algo apenas do pó, sem uma liga. Não dá para moldar uma estátua de poeira, é preciso um pouco de líquido. Pensando nessa tradição, o que Jesus, que vivia naquele primeiro século e que falava para pessoas que viviam no mesmo primeiro século e, portanto, conheciam a mesma tradição, o que Jesus está fazendo? O que ele nos está mostrando implicitamente? Ele está agindo como Deus agiu no Antigo Testamento. Está realizando um ato de uma nova criação, dando àquele homem novos olhos. É uma ação divina de Jesus, revelando a sua divindade. Ele não é apenas o Messias, nem apenas o Rei de Israel. Ele é o divino Filho de Deus. Ele é Eu Sou. Ele é o Deus que criou o universo e que agora vai refazer o universo, redimi-lo e torná-lo novo. Mas a resposta ao milagre também é muito interessante. Uns ficam confusos. Será o mesmo homem ou é alguém parecido com ele? Outros aceitam que houve um milagre, mas acusam Jesus de pecador porque fez o milagre no sábado. O sábado, por sinal, é um eco da criação, de Gênesis 1, onde Deus fez o mundo em 6 dias e depois descansou no sábado. São João, nesse momento, acrescenta: os judeus não acreditaram. É preciso nós sabermos que quando João fala nos judeus, no seu evangelho, normalmente ele não está falando de pessoas da religião judaica, como nós acharíamos hoje quando se fala de judeus. Ele fala da tensão e do conflito entre os judeus do sul, de Judá, e os galileus do norte. As pessoas da Judéia, especialmente de Jerusalém, vão rejeitar Jesus, rejeitar o Messias. E quando João escreve, isto já aconteceu. Como vimos, a atitude do ex-cego começa com a ignorância sobre Jesus e chega à plenitude da fé na identidade de Jesus como Senhor. E é aí que Jesus ensina a diferença entre a verdadeira visão e a verdadeira cegueira. Os fariseus pensam que a cegueira verdadeira é a cegueira física. Jesus está revelando que a verdadeira cegueira é a incapacidade de ver que ele vem de Deus e que ele é de fato o Salvador do mundo. Assim, esse episódio do Evangelho não fica só no milagre, não é só o milagre. É também a lição sobre a diferença entre a cegueira espiritual e a cegueira física. Jesus ensina que a cegueira espiritual é que nos impede de ver quem Ele é e ver as ações de Deus através do seu ministério e dos seus milagres. Agora, qual a relação desse mistério, desse milagre, com a Quaresma? Quando João narra os milagres que Jesus fez, não são apenas demonstrações de poder de Jesus, mas também são ensinamentos que apontam para o que Jesus vai realizar nos sacramentos. O Papa São Leão Magno já explicou isso, dizendo assim: o que era visível em nosso Salvador, ou seja, o que era visível no seu ministério público, passou para os seus mistérios. Os cristãos antigos se referiam aos sacramentos como os mistérios. Portanto, o milagre visível de Jesus curando o homem nascido cego
nos encaminha para o milagre invisível daquilo que ele vai realizar em um dos sacramentos através da Igreja. Naquele sacramento que todos os antigos padres da Igreja reconheceram como o sacramento do batismo. Aliás, no cristianismo antigo, um dos nomes favoritos para o sacramento do batismo era Sacramento da Iluminação, pelo qual se recebia a iluminação espiritual para poder ver as verdades da fé através desse dom da fé, desse presente da fé. Por isso vamos abordar um pouquinho o significado batismal dessa passagem do Evangelho, que hoje nos é apresentada. A cegueira do homem é como um sinal ou um símbolo do pecado original, um estado em que nós nascemos depois da queda de Adão e Eva, como aquele homem nasceu cego. Não é o resultado de algum pecado pessoal nosso ou dos nossos pais. Assim como o homem nasceu sem a visão, ou seja, com a ausência de algo, nós nascemos sem a santidade original e sem a graça original que os nossos primeiros pais tiveram quando foram criados por Deus em comunhão com Ele. Daí que o homem cego, o homem nascido cego, representa todos nós. Jesus, o Salvador, vem restaurar nossa visão, vem inaugurar uma nova criatura pelo batismo. Aquele que criou Adão, como conta o Gênesis 2, agora nos faz de novo e nos dá visão, não para ver realidades terrenas. Dá-nos a visão sobrenatural, para que possamos ver as verdades da fé e os mistérios da fé, especialmente o mistério de sua encarnação, do Deus que se tornou homem por amor à humanidade. Essa é a verdade do que acontece conosco no batismo. Por tudo isso, e como a Igreja prepara os catecúmenos para receber a graça da iluminação, o banho da água do batismo, na Páscoa, é que essa leitura é colocada no lecionário no 4º domingo da Quaresma. E a segunda leitura de Efésios 5 está em estreita relação com o Evangelho hoje. Ela fala que os efésios, que eram todos pagãos e andavam na cegueira, na escuridão espiritual do pecado, uma vez que foram batizados, devem andar como realmente são, filhos da luz, fazendo o que é bom, certo e verdadeiro. Também aqui, a escolha da segunda leitura tem a ver com a preparação para receber a luz da Páscoa e para o sacramento do batismo na vigília pascal. Na tradição viva da Igreja, Santo Ambrósio de Milão, o bispo que levou Santo Agostinho à conversão, pregou muito sobre os sacramentos. Sobre a cura do homem cego, ele escreveu: em um instante, vemos o poder da divindade de Jesus e a força da sua santidade. Como luz divina, ele tocou esse homem e o iluminou. Como Deus, por uma ação que simbolizava o batismo, ele operou nele sua obra de redenção. A única razão para Jesus misturar argila com saliva e colocar nos olhos do homem nascido cego era para lembrá-lo de que ele, Jesus, é o mesmo que criou o primeiro homem do barro, e de que essa argila é a nossa carne, que pode receber a luz da vida eterna através do sacramento do batismo. Santo Ambrósio continua sua carta fazendo um convite que eu também faço a todos nós. Meu irmão, meu amigo, você também deve vir a Siloé. Deixe Cristo lavar você, e então você verá. Venha e seja batizado. Está na hora. Venha rápido, e você também será capaz de dizer: eu estava cego e agora vejo. Deus nos abençoe.